Onde a gente passa, a gente vê. Tudo que a gente vê, a gente sente. Fixa tudo na memória. Uma fotografia, uma impressão. Uma cor, uma palavra. Guarda tudo no coração. Impressão digital de alta resolução em grandes formatos. Adesivos, banners, displays, camisetas, painéis e sinalização total. Fix Comunicação Visual. 3225-6060. Fix sua marca. Bem, de volta ao segundo e último bloco do Estação Saúde. Vamos agora conversar com eles, os estomatologistas. Você deve estar perguntando, estomatologista tem alguma coisa a ver com estômago? Claro que não, óbvio que não. Vamos perguntar a eles, né? Afinal, que especialidade é essa? A estomatologia, né? O estomatologista. Estamos aqui com o Dr. Paulo Bonan e a nossa colega Laudenice. Dr. Paulo, seja bem-vindo ao Estação Saúde. Nós temos pouco tempo para encerrar o programa e vamos direto, né? Vou tirar até as considerações iniciais para o colega exatamente explicar ao público de casa o que vem a ser a especialidade, o chamado estomatologista. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente o convite, a possibilidade de fornecer esclarecimentos sobre essa especialidade da odontologia, que ainda não é muito conhecida, mas ela é muito importante, né? O nome já diz, né? Estômatos vem do grego, significa boca, logia, estudo da boca. Então, nós somos responsáveis pela parte do diagnóstico das lesões e enfermidades na boca. A estomatologia é uma especialidade ainda relativamente recente, ela tem ganhado corpo nos últimos anos, e ela é uma especialidade que visa não somente diagnosticar, mas ela também trata as enfermidades de boca e tem conferido qualidade de vida aí para os pacientes que têm alguma alteração oral. Maravilha. Aí eu desafio você a fazer esse teste com toda a sua família e, né, com o marido, com o tio, com a sobrinha e perguntar, meu amigo, você sabe qual é a responsabilidade do estomatologista? Para ouvir a resposta. Você vai ver que a maioria realmente vai associar a estomatologia ao estômago. Pois esqueça, estomatologista é uma especialidade da odontologia, como ele falou mesmo, né, cuida da boca, dos problemas, das lesões. Por falar em lesões, vamos exatamente à seguinte pergunta, doutor. As lesões, né? Quais são as lesões que mais acometem, no caso, a cavidade bucal? Essa é uma pergunta interessante porque ela depende essencialmente de algumas variáveis. Por exemplo, depende do gênero, depende da idade, depende às vezes até da localização geográfica. Só para dar alguns exemplos. Por exemplo, em crianças é muito comum nós observarmos lesões reativas, como por exemplo as mucoceles, que são lesões de extravasamento de mucina quando o paciente, por exemplo, morde de forma involuntária o lábio. Já para pacientes mais velhos é muito comum nós observarmos as lesões relacionadas a próteses. Também é muito comum nós observarmos em pacientes de meia idade, mais velhos também, que são tabagistas e etilistas crônicos, lesões potencialmente malignas e às vezes até mesmo lesões malignas, né? E dependendo do local onde essas pessoas se encontram, por exemplo, se estão em regiões endêmicas de doenças infecciosas, podem ter manifestações dessas lesões, como, por exemplo, doenças fúngicas, doenças bacterianas. Então, depende muito também do local onde essa pessoa reside ou se ela fez alguma viagem para algum local onde há uma doença endêmica. Pois é, e inclusive nós vamos agora, meu caro diretor, nesse restinho de tempo, conversar com os dois ao mesmo tempo, mas já mostrando as imagens, né? Porque os dois colegas estão à disposição de toda a comunidade de João Pessoa, lá no CELS Torre. É o Centro de Especialidade Odontológica na Torre, é antigo lactário da Torre. Doutor, essa imagem aí, por exemplo, é a imagem que a gente, o leigo acha que é um sinalzinho. Na realidade, eu lhe pergunto, a manifestação do câncer, no caso, né? Pode começar dessa forma aí, um simples sinalzinho? Pode. No caso aqui nós trouxemos a ilustração de uma lesão névica, de uma mancha, não é na boca. Nada mais do que um pequeno sinal com uma mácula, como você falou. Só que existe um tipo de câncer cuja o surgimento na boca é raro, o melanoma, mas ele tem uma agressividade imensa. Então, a importância desses pequenos sinais é justamente o diagnóstico diferencial com o melanoma, um câncer extremamente agressivo, de evolução rápida e fatal. Ok, então você fica atento se você conhece alguém que tem simplesmente um sinalzinho desse
achando que é um sinal. Os profissionais da estomatologia, exatamente uma especialidade da odontologia, podem realmente chegar a um diagnóstico. Inclusive, esses profissionais que estão aqui hoje, o Dr. Paulo Bonan e a doutora Laudenice, estão no CEL Torre. Vamos à outra imagem, diretor, a próxima imagem. No caso do Dr. Paulo Bonan, esse caso aí, por exemplo, também é um caso que pode, de repente, aparecer na boca. O que seria exatamente isso aí? Lá no CEL, por exemplo, como é que funciona uma situação dessa? A pessoa está em casa e já percebeu que tem isso na boca. Como exatamente, o que seria isso aí, possivelmente? Vai ter que passar por um diagnóstico, lógico. Mas no caso do CEL Torre, como é feito o procedimento nesse caso? Bom, então nós estamos observando a presença de ulcerações na região do pilar amidaliano, mucosa jugal e palato mole. Essas ulcerações elas foram diagnosticadas como ulcerações afitosas recorrentes, mas nós devemos lembrar que lesões ulceradas na cavidade oral elas podem ser também lesões infecciosas e podem até mesmo se apresentar como neoplasias, né? Então, nós devemos estar atentos a essas lesões, porque se elas não se reparam no período de 2 semanas, e se elas não se reparam com o uso de medicações, elas, na verdade, podem ser de uma outra etiologia ou de uma outra natureza. Então, se o paciente, se o usuário, ele, na verdade, tiver alguma lesão desse tipo, ele pode nos procurar no CEL Torre, através do encaminhamento pelo PSF, ou até mesmo pode ir diretamente para o CEL Torre por demanda espontânea e fazer o agendamento para que nós possamos fazer o diagnóstico. É muito importante salientarmos a necessidade de ser feito o diagnóstico com o pessoal especializado. Ok, inclusive temos mais imagem ainda. Numa situação como essa, doutora Laudenice, né? Inclusive, recentemente, a colega, eu detectei um problema na maternidade que eu trabalho, e encaminhei para o CEL. Quero até agradecer em nome dessa outra colega, que não é dentista, ela é psicóloga, mas ela se dirigiu ao CEL e foi muito bem atendida, o CEL Torre. Quero lembrar que o CEL Torre é o Centro de Especialidade Odontológica da Torre, que fica exatamente ali no antigo lactário da Torre. Se você tem qualquer lesão, né, na boca, esses profissionais estão habilitados, são especialistas para detectar. Um caso como esse aí, por exemplo, esse caso especificamente seria o quê? Essa é uma lesão relativamente comum, uma lesão reativa, muito comum em mulheres grávidas e pacientes, como a própria imagem está mostrando, portadores de aparelhos ortodônticos, é o chamado granuloma piogênico. É uma lesão reativa cujo diagnóstico final é dado pelo histopatológico, né? Nós realizamos a biópsia, que nada mais se trata da remoção da lesão, e essa lesão é levada então para análise o anátomo patológico, cujo laudo, enfim, é que pode se finalizar e detectar o granuloma piogênico. E o que chama a atenção aqui é que o paciente, no caso, né, essa foto aí mostra a preocupação da paciente em relação ao aparelho ortodôntico. A gente vê que ela tem uma certa um cuidado de tentar colocar os dentes no local, e a gente percebe que há uma profilaxia na parte da frente e por trás muito a desejar. Então, e o que a gente vê na cidade de João Pessoa são pessoas colocando aparelho de todo, assim, colocando aparelhos e mais aparelhos e esquecendo da mucosa bucal. Vamos a outra imagem. Aí já é um caso, creio eu, de uma pessoa que use prótese, né? Ela está sem os dentes e normalmente a gente vê isso muito no Dr. Paulo Bonan, isso nos hospitais. As pessoas vêm do interior, usam uma prótese, tem pessoas que nem sequer, às vezes, só tira a prótese pela manhã e à noite, e olha só o que se encontra embaixo de uma prótese. Você que tem uma pessoa de certa idade em casa, é sempre bom avaliar. Esse caso aí especificamente, poderia também ser um caso de um câncer? O que nós estamos observando, né, é um paciente edêntulo e nós observamos uma lesão que se estende do palato duro para o palato mole. Essa lesão é uma lesão branca, resistente, não removível à raspagem, e esse paciente em questão era um paciente tabagista e etilista crônico. Nós realizamos uma biópsia incisional nessa lesão e o diagnóstico foi de uma leucoplasia oral, que é uma lesão potencialmente maligna. Então, embora não seja ainda um câncer de boca, existem alguns estudos que mostram o potencial de transformação maligna dessa lesão, que pode variar, dependendo do tipo da leucoplasia, podendo chegar até 20%, 30% dos casos, né? Então, é muito importante porque isso é um sinal amarelo, mostrando que a mucosa do paciente está sofrendo alterações que podem futuramente gerar um câncer de boca. Ok, a próxima imagem.
Você está aqui conosco hoje com 2 estomatologistas do CEL Torre, Centro Especializado Odontológica, mostrando algumas imagens, lesões, realmente, se você conhece alguém que é fumante, enfim. Esse caso aí, doutor, é na língua, né? Doutor Laudenice, uma situação como essa, muitas vezes também acontece, né? A pessoa, às vezes, tem um problema desse na língua, vai guardando. Que situação seria essa, no caso? Isso. Esse caso aí é um caso de um carcinoma de células escamosas, em borda lateral de língua. E, às vezes, os pacientes subestimam, porque a mucosa oral, a cavidade oral é constantemente agredida durante uma alimentação, uma escovação. Então, é importante que a população saiba que uma lesão, o que as pessoas chamam vulgarmente de afta, que não cicatrize no período de 15 dias, deve sim ser dado um alerta e essas pessoas devem sim procurar um serviço especializado de diagnóstico, de preferência um estomatologista, para que por meio da biópsia nós possamos, enfim, dar um diagnóstico e tranquilizar esse paciente ou encaminhá-lo para um devido tratamento. Só reforçando que se você usa prótese ou tem dentes fraturados, muitas vezes fica agredindo, né, a língua, e acontece isso, uma lesão de língua, e muitas vezes você pode encontrar esse serviço hoje em João Pessoa para diagnóstico, que é no CEL da Torre, ou seja, no lactário, antigo lactário da Torre. E teve participando conosco aqui os 2 colegas, ao meu lado direito, o doutor Paulo Bonan, que é estomatologista, inclusive professor da Universidade Federal da Paraíba, e doutora Laudenice. Esses profissionais vão estar à disposição, inclusive, de toda a população de João Pessoa no CEL Torre. Se você conhece alguém que tem qualquer tipo de lesão, não importa a forma, o tamanho, né, a cor, esses profissionais vão estar no CEL da Torre. Inclusive, nós vamos ser parceiros desses profissionais, porque o número de câncer bucal tem aumentado muito. E as pessoas, queremos pedir também aos colegas que estão nos hospitais, nas unidades de saúde, qualquer tipo de lesão que tenha ficado na boca, encaminhe direto para o CEL Torre, porque os profissionais vão estar lá à disposição. E para encerrar o programa, eles vão, na realidade, ser os nossos consultores a cada 3 meses, para falar sobre lesões de boca, mas vamos ao nosso site, na tela do Estação Saúde. Vamos ao site? Aí está o site, estaçãosaudetv.com.br. Se você perdeu qualquer entrevista, em breve eles vão estar também em nosso site. E aí você conhece os nossos consultores e os nossos patrocinadores. Bem, a todos vocês, agradecer ao Paulo Bonan e à nossa colega Laudenice pela participação no programa. Serão nossos consultores durante todo esse ano sobre estomatologia. E faça aquele teste em casa com sua família, para saber realmente o que é estomatologia. A todos vocês, uma boa semana. Voltaremos na próxima semana com mais um especialista em saúde.